primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Tia Cristiane Martins está mais uma vez aqui para trabalhar com vocês a matéria de geografia. Vamos descobrir? Olha só, vou falar hoje sobre o extrativismo. Quando a gente observa essa imagem aqui, dos anões da Branca de Neve, a gente vê que eles estão numa mina retirando pedras preciosas. Então, essa imagem representa um tipo de extrativismo. Pois é, e o extrativismo, gente, ele é a mais antiga atividade econômica praticada pelo homem. E ela ainda é praticada nos dias atuais. Vamos conhecer outros tipos de extrativismo? Olhem só, tudo que eu vou mostrar para vocês, todas as imagens, são exemplos, tá, de tipos de extrativismo, tá certo? E vocês vão observar que no extrativismo, todos os recursos naturais retirados da natureza, que é o que ela nos oferece, pois extrativismo é a ação de extrair da terra os recursos naturais, servem como matéria-prima para a produção de produtos que a gente utiliza no nosso dia a dia, como é o caso aqui do sisal e do petróleo. O extrativismo, ele pode ser de duas formas. Ele pode ser feito manualmente, quando as pessoas vão lá, elas mesmas retiram com suas próprias mãos, ou ela pode ser feita através de máquinas, tá? Geralmente as máquinas são utilizadas por empresas, tá certo? Então, para que as pessoas extraem? Dois motivos. Se for por pessoas comuns, elas extraem para se sustentarem, para se alimentarem, tá? E muitas vezes elas vendem aquele produto, que geralmente elas extraem pouco, só o suficiente para se alimentar, para vender, para se ter uma renda. E pelas grandes empresas, esse extrativismo, ele é feito para ser vendido. Geralmente são extraídos em muita quantidade e essas empresas vendem para obter lucro, tá certo? Outra coisa, os recursos naturais que são extraídos da natureza são divididos em 3 tipos, tá? Então, se for retirado de árvore, de planta, tá? Ele é o extrativismo de origem vegetal. Se ele tiver os animais como foco, né? A caça, a pesca, é um extrativismo de origem animal. E se for algo retirado do solo, tá? É um extrativismo mineral, combinado? Então aqui, ó, são exemplos, tá? O extrativismo vegetal, ele geralmente envolve plantas, tá? Então pode ser frutos como o açaí, o guaraná, pode ser a extração de madeira que destrói as florestas, tá? Pode ser a retirada do látex, tá? E outros tipos, e castanhas, e raízes, e muito. Isso aqui, gente, tudo serve como matéria-prima para produzir, por exemplo, alimentos, cremes, maquiagem e também outros tipos de objetos. O extrativismo animal eu dividi em 2 para vocês, tá? Eu vou falar aqui sobre a pesca do camarão, a pesca do peixe, a pesca da lagosta, tá certo? Que são, as pessoas vão lá na natureza e retiram para o consumo das famílias, como eu falei, para o sustento, ou as grandes empresas que fazem essa pesca, tá certo? Mas lembrando que existem pessoas e empresas que já criam esses animais, tá? Para elas poderem ir lá e recolherem e venderem, tá certo? Não dependem só da natureza, dos rios e dos mares, né? Porque muitas dessas pessoas que trabalham são pessoas que vivem à beira do mar, né? E também à beira dos rios. Já o extrativismo, que é a caça, gente, no Brasil, há muito tempo atrás, se caçou tantos animais, e geralmente era comercial essa caça, que resultou na extinção de várias espécies, tá? Então, por isso, vamos dizer assim, se proibiu a caça livre para todo mundo. Hoje em dia, só é permitido a caça livre para o javali, tá? Os outros animais
fica, vamos dizer assim, permitido apenas para os indígenas, porque eles dependem, a forma de vida deles, tá? Daquele tipo de alimento, porque geralmente no extrativismo animal, a maioria serve de alimento, tá? Bom, o extrativismo mineral, meus amores, é tudo que é retirado do solo, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de um garimpo de ouro, onde as pessoas escavavam nas beiras dos rios, jogando muitas vezes produtos químicos, e lá eles conseguiam tirar ouro. São pessoas simples. Também é realizado por empresas, utilizando grandes máquinas para escavar o solo em busca tanto de pedras preciosas, como o ouro, como a prata, o cobre, e também rochas, que também vão ser matéria-prima para outros produtos, tá? Então, no extrativismo, os recursos naturais, eles servem como matéria-prima, ou seja, são levados para as indústrias e as indústrias transformam aquilo tudo em outros produtos e chegam até nós, tá certo? Compreendido sobre o que é o extrativismo? Que bom! Fico feliz. Entenderam também que são divididos em três? Vegetal, animal e mineral, tá certo? Então, depois disso tudo, é importante lembrar que o extrativismo agride muito a natureza, o meio ambiente. Aquelas pessoas que recolhem frutos apenas, elas não destroem as matas, mas, por exemplo, aquelas que retiram a madeira, elas têm que derrubar a árvore, provocando assim desmatamento, tá? Então, o Brasil sofre muito com os desmatamentos, tá? Aquelas pessoas que geralmente pescam camarão, caranguejo, elas precisam respeitar um período do ano onde aquelas espécies precisam se reproduzir. Porque se elas não respeitarem o tempo de reprodução daqueles animais, eles podem acabar, desaparecer. E aí, como fica, né? Então, e outro tipo de problema ambiental é justamente a poluição dos rios com os produtos químicos e também a destruição do solo de maneira geral, tá certo? Então, desmatamento, escassez e extinção, poluição e destruição do solo e dos rios são formas de problemas ambientais provocados pelo extrativismo. Tá certo, meus amores? Extrativismo que quem pratica são os seres humanos, tá certo? Então, o homem, ele transforma o ambiente praticando o extrativismo. Então, olha só, hoje eu trouxe para vocês um desafio. Vocês vão observar as três imagens e vão pesquisar sobre qual é a matéria-prima utilizada na fabricação dos três. Dá uma pesquisada, por exemplo, que é a caldeirada, observe que tem alguns crustáceos, frutos do mar, né? E você já vai saber, por exemplo, qual é a matéria-prima utilizada nesses produtos e também de qual tipo de extrativismo eles são retirados. Entendido? Deu para compreender? Então, caprichem, tá certo? Que vocês vão apresentar essa atividade na escola de vocês quando as aulas voltarem, tá certo? Então, eu fico por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Cheiro da tia Cris.